Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje com um tema que acredito que seja fundamental para os alunos de graduação em geografia e para aqueles que estão interessados na carreira científica, que é justamente as iniciações científicas, né? Ou seja, a modalidade de pesquisa que é voltada aos alunos de graduação e que pode incluir, inclusive, alunos de ensino médio. Então, é um vídeo que vai buscar suprir uma espécie de demanda, porque, de fato, geralmente não há essa comunicação. Mas a gente conhece as modalidades de pesquisa de nível superior, né? Mestrado, doutorado. Ainda não conhecemos muito bem, vale ressaltar, mas as iniciações científicas são geralmente muito mal conhecidas, né? Muito uma dificuldade de se acessar, né? O conteúdo de como eu devo iniciar, né? Um projeto, como eu devo proceder em relação ao professor, como eu construo um relatório. Então, é um vídeo que vai tentar satisfazer essas necessidades, principalmente porque durante mais de uma vez na graduação amigos que sabiam que eu desenvolvia esses projetos de iniciação científica, que eu estava na função de pesquisador, muitas vezes vieram até mim perguntando: Nossa, Léo, mas como é que eu faço, né? Como é que eu elaboro um projeto? Com quem que eu falo? Como funciona? E para aquele que realmente está pensando em iniciar um projeto nesse sentido de iniciação científica, é realmente uma questão muito problemática, né? Existem uma série de dúvidas de por onde começar, como se construir, né, o projeto, o professor, o tema, a duração, a bolsa, tudo isso traz uma série de problemas, né, que eh, geralmente, né, nós não temos informações complementares ou não sabemos onde procurar essas informações, e a verdade é que é justamente pesquisando que você aprende a pesquisar, né? Não existe outra possibilidade. Então, são muitas barreiras que nós vamos nos deparando inicialmente sobre como iniciar o projeto, como dar procedimento ao projeto, que com o tempo vão se tornando ações mais corriqueiras, mais simples, que nós vamos nos adaptando, nos acostumando, mas que de início pode assustar e gerar uma má compreensão, mesmo sabendo que existem os editais, realmente os editais com aquela grande quantidade de informações, que mesmo você lendo muita coisa escapa, não é? Geralmente não cumprem a função de te auxiliar. E é claro que nem eu vou cumprir essa função. O que eu quero fazer com vocês é compartilhar minha experiência como pesquisador na graduação, porque acredito que isso pode auxiliar algumas questões, né? Algumas dificuldades que alguns sentem inicialmente, e assim contribuir com o desenvolvimento da carreira de pesquisa acadêmica, certo? Então vamos lá. Então, a pesquisa na graduação, qual a importância, né, dessa pesquisa? Primeiro, eu destacaria uma grande importância para o desenvolvimento pessoal. Quando você se coloca na função de pesquisador, você garante uma grande proficiência na sua área, né? Você se depara com textos, você passa da situação de sujeito passivo, de aluno que está na sala de aula, que recebe a informação do conhecimento, para sujeito ativo, aquele que procura elaborar o conhecimento que recebeu, né? Ou o conhecimento que construiu em conjunto com o professor. Então, é muito importante, seja para aqueles que querem uma carreira científica, né, uma carreira acadêmica, seja para aqueles que buscam atuar mais diretamente com a educação, estou falando especificamente para a geografia, mas podemos abrir isso e falar de todos os demais cursos, né? Há uma grande importância no desenvolvimento pessoal, né? Nessa capacidade de não só estudar, mas a partir do estudo elaborar algo, elaborar uma ideia, organizar o seu pensamento. Isso tem uma importância, um enriquecimento pessoal gigantesco que vai te auxiliar como profissional e que vai te auxiliar também como aluno, né? E, caso queira continuar, como pesquisador no futuro, num mestrado, num doutorado, já é um caminho muito importante. E, de fato, quando você chegar, né, nessas outras posições, você terá um escopo de experiência, uma base de experiências muito maior do que os ingressantes nessa modalidade de pesquisa. Então, é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento pessoal.
também é muito importante pelo currículo, né? Essas pesquisas constituem o seu currículo, né? Ou seja na plataforma Lattes, seja no seu currículo profissional, você tem a possibilidade de incluir a sua função de pesquisador, de incluir as pesquisas que você desenvolveu. Isso dá um mérito de alguma forma para sua área, né? Visto que, olha, eu aproveitei essas oportunidades durante a graduação e aproveitei, inclusive, para não só ser o sujeito que estava ali aprendendo, que é muito importante, mas também o sujeito que buscou contribuir de alguma forma com o desenvolvimento desses conteúdos, né? E isso te dá uma capacidade de profissional, né? Como aquele capaz de elaborar questões, como aquele capaz de resolver questões, como aquele de propor ideias, né? Que acredito seja muito importante ao nível também do currículo. É claro que quem busca uma carreira acadêmica é fundamental, inclusive, que desde a graduação você já comece a desenvolver iniciações científicas, né? Porque você tem a possibilidade de, desde cedo, aprender a trabalhar. Aprender como eu realizo uma pesquisa, né? Para quando eu chegar lá na frente, eu já tenha uma espécie de desenvolvimento prévio dessas noções de pesquisador que vão constituir a minha carreira acadêmica. Bom, e também, claro, mestrado, doutorado, né? Como eu já disse anteriormente, tem uma grande importância para o mestrado e o doutorado, mas não só no sentido de que eu posso aprender a ser um bom pesquisador, já chegar com uma bagagem maior no mestrado e doutorado, mas sim na perspectiva de que, se eu quiser manter a minha linha de pesquisa, eu posso iniciar ela desde a graduação e continuar ela ao longo do meu mestrado e doutorado. Ou seja, por exemplo, eu pesquisei durante minha graduação. Basicamente, fiz dois tipos de pesquisa, uma mais voltada à geografia econômica e outras duas mais voltadas à geopolítica. Eu poderia ter iniciado a minha pesquisa em geografia econômica, que dizia respeito ao comércio internacional no contexto da Covid-19, quais foram os impactos da circulação dessa doença no mundo, né, e como isso afetou o comércio internacional, principalmente brasileiro. Poderia levar isso para um mestrado ou para um doutorado. Isso, inclusive, me possibilitaria matar algumas horas do mestrado, mas não só isso, continuar minha pesquisa com uma maior excelência, né, já compreendendo um tema. Então, é um tema que, no mestrado, eu já vou ter, antes mesmo do mestrado, pelo menos acumulado, 2 ou 3 anos de pesquisa, o que me permite um desenvolvimento de uma pesquisa muito aprimorada. Então, para o mestrado e doutorado, você acumula conhecimentos, inclusive nessa linha de pesquisa. Não é minha ideia manter essas linhas de pesquisa. Por quê? Porque eu acredito que é mais interessante uma diversificação do conhecimento. Mas isso é uma questão pessoal, né? Até porque eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar num eixo de pesquisa e me manter naquilo. Eu sinto que, de alguma forma, o caminho para o mestrado e o doutorado é sempre um afunilamento, né? Você começa na graduação com todos aqueles temas, você escolhe um recorte, depois outro recorte, seu conhecimento fica extremamente afunilado. Como eu tendo a desenvolver uma pesquisa que abrange uma generalidade maior, né, como o meu eixo, minha prática de pesquisador demanda uma expansão de conteúdos, eu não consigo trabalhar nesse sentido de pegar o comércio internacional e continuar com o comércio internacional. Então, comecei no comércio internacional, depois fui pesquisar o Afeganistão, cheguei agora a publicar um livro sobre o Afeganistão com os resultados da pesquisa, mas para o meu mestrado eu já vou para outra área, né? Porque acredito que esse pensamento generalista é mais interessante que um eixo de pesquisa. Mas é claro que isso não são questões de mérito ou demérito, são questões de escolhas pessoais de cada um sobre o que pesquisar, como pesquisar. E aí, dito isso, existe a possibilidade de que você escolha um eixo de pesquisa e continue pesquisando ele a vida inteira. Depende dos seus gostos, da sua prática como pesquisador, das suas ideias. É isso que importa no final. Bom, então, como começar, né? Vamos pelo início. A maior dificuldade, geralmente, é nesse tópico, né? E a maioria dos meus colegas chegavam na universidade e perguntavam, mas, Léo, como que eu faço isso? Por onde começar? O que eu tenho que fazer? Eu não sei por onde começar. Como eu encontro um orientador? Como eu elaboro um projeto? Então, eu tentei aqui desenvolver alguns estágios, né, alguns momentos dessa prática. Pensando desde o momento em que eu idealizo
a minha pesquisa até o final, que é a sua apresentação nos simpósios, né? Então, vamos por partes. Primeiro ponto, encontrar a área de interesse. Esse é o principal, né? Se eu não sei o que eu quero pesquisar, se eu não sei qual é a área que me agrada, eu tenho uma grande dificuldade. Então, eu preciso encontrar uma área de interesse. Ah, bom, eu na geografia, que é a minha prática, né? Mas isso daqui serve para qualquer curso universitário. Eu na geografia, as áreas que me interessavam de início, né, era geografia econômica, principalmente, e a geopolítica. Mas tinha maior interesse ainda na geografia econômica. Então, quando eu fui iniciar o meu caminho nessa vida de pesquisador sofrida, eu pensei em iniciar a partir da geografia econômica. Só que não basta encontrar só a área de interesse, eu tenho que escolher um recorte do que vai ser pesquisado. Bom, no meu caso, eu já tinha uma familiaridade muito grande com algumas leituras e decidi me apropriar dessas leituras para desenvolver algo a respeito da minha pesquisa. Então, foi um momento em que eu estava lendo a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, a História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, e muito interessado por essa temática, né, principalmente porque eu entendia que o marxismo, ele, a partir da sua abstração de uma sociedade de classes, de luta de classes, como motor da história, tinha a possibilidade, né, de explicar o mundo. Eu acabei me direcionando um pouco para a geografia econômica como essa possibilidade de encontrar as razões do mundo, as razões de existência da sociedade, as razões de conflito social, e por isso estava muito focado nessas leituras, né, o Haddock Lobo, o Roberto Simonsen, que na verdade estão mais de um eixo que varia desde uma economia até uma história econômica, né? E a geografia entraria, então, em paralelo a esses autores para contribuir do ponto de vista do espaço, para a compreensão do desenvolvimento da história econômica brasileira. Então, eu tinha uma área de interesse e eu tinha alguns temas de pesquisa, mas eu ainda não havia feito o recorte da minha pesquisa. Eu ainda necessitaria fazer um corte. Isso, de início, me levou, na verdade, à procura de um professor. Eu ainda não sabia o corte que eu queria fazer, eu sabia os temas que me interessavam, os autores que me interessavam, e eu fui atrás de um professor. Bom, nessa ida atrás de um professor, eu já havia elaborado anteriormente um caderno de estudos, né, sobre a formação econômica do Brasil. Então, eu já havia elaborado um fichamento completo do livro A Formação Econômica do Brasil, né, onde eu pude resumir cada um dos capítulos, né, tocar nas problemáticas centrais do texto, desenvolver ideias, né, o que me permitiu já, de alguma forma, chegar com uma espécie de base para pensar o meu projeto. Então, sabendo da área que me interessava, dos temas que eram pertinentes, apesar de eu ainda não ter um recorte de pesquisa, porque eu nem sabia dessa necessidade, não sabia exatamente como fazer esse corte, eu fui atrás de um professor. Bom, na faculdade de geografia haviam 2 professores, e eu acabei me interessando mais pela professora que ministrava o conteúdo de geografia econômica. Então, uma professora com quem eu me aproximei, justamente porque fiz o curso com essa professora. E comecei a discutir com a professora as possibilidades de pesquisa. Então discuti: tenho muito interesse em fazer pesquisa, gostaria muito de fazer com a senhora, como que eu posso fazer? Então, fui me desenvolvendo mais ou menos nesse sentido. Ao longo de muitas conversas com a professora, troca de e-mails, né? Ou seja, o primeiro passo seria eu examinar as possibilidades através de um tema, através de um recorte de um tema. O segundo passo seria buscar um professor. Então, fui atrás dessa professora. Bom, qual é o contato? Como entrar em contato pela primeira vez com um professor ou com uma professora? Você tem várias possibilidades. Ou você encontra esses professores pessoalmente, uma oportunidade, por exemplo, são as aulas. Então, os professores que ministram as aulas na universidade, você pode conversar com esses professores, né? No final da aula, quando houver um tempo, você chega para o professor e fala: olha,
tem interesse em realizar uma pesquisa, o senhor ou a senhora tem a possibilidade de abrir uma vaga de iniciação científica, o senhor ou a senhora estão planejando abrirem, né, uma iniciação científica, até porque não são todos os professores que têm interesse numa orientação de iniciação científica. Isso, na verdade, muda muito. Alguns professores têm linhas de pesquisa, alguns professores, inclusive, liberam algumas oportunidades no próprio e-mail da USP, por exemplo. Você pode se inscrever, você vai ser, de alguma forma, vai passar por uma espécie de entrevista e você pode começar a trabalhar na pesquisa que o professor abriu para que você trabalhasse. Nesse caso, você não precisa escolher um tema. Nesse caso, você vai trabalhar com um tema que o professor previamente irá te oferecer. E é claro que é muito importante que você esteja alinhado com o tema, tanto no interesse da pesquisa, quanto no conhecimento a respeito do tema. É claro que também você não precisa chegar a um especialista. Justamente a pesquisa é uma tentativa de elucidar questões que você não precisa já chegar com elas elucidadas. O ideal é que você não chegue mesmo, né? Então, existem essas duas modalidades. Ou eu me inscrevo num projeto de um professor que já tem uma linha de pesquisa e que está oferecendo vagas na universidade, ou eu elaboro meu projeto e apresento para o professor. E foi isso, mais ou menos, que eu fiz, né? Eu não elaborei um projeto no sentido escrito, mas eu, através de conversas com essa professora, né, conversas que se iniciaram no ambiente da sala de aula, que depois chegaram no nível dos e-mails, eu pude começar a desenvolver as minhas ideias com a professora. Então é muito importante também que eu relate as experiências desse processo, né? Porque durante muito tempo eu tive grande dificuldade de iniciar minha pesquisa. Então, foram muitas as vezes que eu fui até a sala da professora e não pude ser atendido, a professora não atendeu, várias e várias vezes esperando o final da aula terminar e a professora não atendeu, e mesmo assim a persistência do pesquisador em ficar lá, né? É claro que a convite da própria professora, que devido às circunstâncias não pôde atender. Então, devido à minha insistência, à minha chatice, consegui em algum momento a conversa com minha orientadora, né? A gente se sentou num espaço mais reservado e conversamos sobre o que eu queria pesquisar. Essa conversa foi muito interessante porque me elucidou, né? E geralmente os professores na universidade, principalmente em relação à iniciação científica, cumprem esse papel de introduzir, né, os primeiros passos para aqueles que querem pesquisar, porque realmente a gente não chega conhecendo tudo. Então, eu levei o meu projeto, apresentei o meu esboço meu fichamento sobre a formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, e a professora achou muito interessante, disse que isso poderia contribuir muito, mas que fazer uma pesquisa sobre Celso Furtado seria uma pesquisa sobre história das ideias, e era uma questão que essa professora não trabalhava naquele momento. Então, eu trouxe uma segunda proposta de pesquisa. Queria pesquisar a Venezuela. Queria pesquisar os impactos da variação do preço do petróleo na economia venezuelana, para, de alguma forma, pensar se essa variação tinha algum impacto, né? Se era um impacto mais fundamental, menos fundamental do que nós pensávamos em relação à economia venezuelana. E na verdade, esse projeto já veio de outras conversas. É muito importante, inclusive, que a gente compartilhe esses projetos com os nossos colegas, né? Porque na época eu havia pensado em desenvolver um outro projeto com um colega para pensar a variação do petróleo na economia mundial. E aí seria um grupo de pesquisa orientado nesse sentido. Como esse grupo não foi para frente, a minha ideia foi que eu pudesse pelo menos analisar um país, e é claro que eu escolhi a Venezuela devido ao fato de que o petróleo na Venezuela tem importância muito grande. Então, é muito bom você compartilhar sua pesquisa, até para você receber críticas e para você desenvolver melhor suas ideias, o seu planejamento do seu projeto, as suas possibilidades. Fato é que essa segunda tentativa também foi recusada pela minha professora, pela minha orientadora e professora. Então, ao final, a minha orientadora, ela ofereceu uma perspectiva de pesquisa. É claro que ela já trabalhava com essa perspectiva, e se trata de uma professora que tem um eixo de pesquisa comum com outros pesquisadores, ou seja, é aquela questão que eu disse, cada professor é um indivíduo único, né, como todos nós, e nesse sentido suas linhas de pesquisa também são únicas. Alguns professores são mais orientados nesse sentido de eu quero pesquisadores orientados para as minhas questões, para as questões que eu pesquiso, até porque muitas vezes esses professores vão usar a nossa contribuição na própria pesquisa deles. Outros professores dão uma maior liberdade para a pesquisa.
O que é mais interessante, visto que o aluno na graduação quer desenvolver o seu projeto, quer desenvolver o seu pensamento. Então, eu diria, como recomendação pessoal, que você escolhesse um professor que lhe trouxesse um direcionamento, que lhe possibilitasse que você desse o seu direcionamento para a pesquisa, que você escolhesse, eu quero pesquisar isso ou aquilo, porque você desenvolveria suas próprias ideias. É claro que nem sempre nós temos essa possibilidade, e às vezes vamos e nos sujeitamos a fazer pesquisas orientadas em outras áreas. Como era uma área que eu já tinha afinidade, que eu gostava, eu acabei pesquisando um tema que me parecia completamente distante na época, que foi os portos secos no estado de São Paulo. Ou seja, era uma professora mais orientada a pesquisas empíricas, que estava mais orientada em relação aos levantamentos de infraestrutura do estado de São Paulo, do Brasil, das relações comerciais do Brasil na sua situação interna ou no seu contato com o mundo. E por isso eu acabei adotando essa linha de pesquisa como uma possibilidade, porque o anseio era tão grande de iniciar a carreira de pesquisador que eu falei, bom, então vamos, pode ser um estudo sobre os portos secos, e de fato, mesmo não sendo, e aí é uma outra vantagem de você pesquisar algo que você não gosta, porque é claro que também existem vantagens, né? Pesquisando algo que eu não gostava, eu me abri para uma outra oportunidade de conhecer um mundo que eu não conhecia e não tinha interesse em conhecer, né? Que era a questão das alfândegas, do comércio internacional. Isso foi extremamente enriquecedor. Bom, fato é que eu desenvolvi o meu primeiro projeto de pesquisa a respeito desse tema, e esse projeto não foi para frente. Então, esse foi o projeto de pesquisa que eu desenvolvi. Eu já vou comentar com vocês como funciona a estrutura, mas o projeto se chamava Porosidade do Território Brasileiro, análise a respeito dos portos secos no estado de São Paulo, né? Então, de alguma forma, eu desenvolvi o projeto, mas ele não foi para frente, né? Acabei desistindo do projeto no meio do caminho, visto que algumas complicações surgiram, né? No sentido da sua elaboração, da sua publicação. Então, não me senti confortável, né, em dar sequência ao projeto. Cheguei para a minha orientadora, já estávamos até num estágio avançado da sua escrita, e eu lhe comuniquei, disse, bom, não quero mais participar do projeto, não estou me sentindo bem com o meu projeto, e, portanto, me permita, então, declinar da possibilidade de continuar. Bom, a professora, à época, aceitou, né? Então, ao final, acabei não dando início a esse projeto. Bom, nesse sentido, fiquei esperando por uma próxima oportunidade, e uma próxima oportunidade realmente apareceu. Durante a pandemia, essa mesma professora entrou em contato comigo e nós pudemos desenvolver um outro projeto de pesquisa também muito parecido, né? Que se chamava O Estado de São Paulo no Comércio Internacional, Fluidez e Porosidade Territorial no Contexto da Pandemia do Covid-19. Esse projeto aqui. Ou seja, mesmo, né, tendo cancelado o projeto inicial, num outro momento, a mesma professora me procurou para dar continuidade num outro projeto. E por isso é muito importante, né? Mesmo que você não dê andamento num projeto, esses professores com quem você mantém contato sempre têm a possibilidade de lhe procurar novamente para desenvolver um outro projeto. Bom, fato é que esse deu certo e que realmente eu escrevi, né, o projeto e dei sequência, né, na publicação. Então, o que nos leva, né, a um terceiro ponto, não é? Então, primeiro, encontrar a área de interesse. Segundo, procurar por um professor, né? Terceiro, ficar atento aos calendários e editais. Ou seja, eu preciso saber também a época de publicação, é muito importante, né? Eu estou procurando um professor. É claro que eu posso procurar um professor a qualquer momento do ano, mas eu tenho que ter a noção de quando eu vou fazer a minha publicação. Geralmente, é no início ou mais ao final do ano que vocês têm a possibilidade, né, que nós temos a possibilidade de elaborar e enviar projetos, né? Quem envia esses projetos são os próprios professores, a depender da modalidade que eles escolhem. Pode ser PIBID,
pode ser FAPESP, depende da modalidade. Algumas bolsas pagam mais, outras bolsas pagam menos. E em contato com esses professores, nós temos a oportunidade de ver a melhor possibilidade de trabalho. Então, quem envia no final são os professores. É muito importante para esses editais que eu selecione alguns documentos prévios, então eu tenho que ter uma relação de documentos, eu preciso do meu histórico da faculdade, eu preciso de algumas informações de identidade, eu preciso, inclusive, no caso do recebimento de bolsa, de uma conta no Banco do Brasil, onde eu possa receber, porque é uma instituição pública, no caso da USP ou de outras demais universidades públicas, né? Então tem todas essas questões burocráticas. E vale dizer que nem toda pesquisa necessariamente é remunerada, nem toda pesquisa você tem o recebimento de uma bolsa, né? Em algumas pesquisas você pode realizar de forma voluntária. E realmente, das 3 pesquisas que eu participei na USP, uma eu participei de forma voluntária, porque trazia para mim outros benefícios, né? Inclusive um benefício muito bom, né? Que é as horas acadêmicas complementares, né? Você mata boa parte das horas acadêmicas complementares na realização de uma pesquisa, né? Então, sobre o edital, geralmente as pesquisas de iniciação científica têm 1 ano de duração. Geralmente é isso, não passa disso. É claro que você pode renovar a sua pesquisa para uma segunda pesquisa, dizer, olha, eu realmente senti que minha pesquisa não dei conta de falar tudo que eu queria, entro em contato novamente com o professor e falo, bom, podemos elaborar um novo projeto e continuar uma pesquisa? E existe essa possibilidade, de fato, de você dar continuidade na sua pesquisa, seguindo uma outra, né, ou uma mesma ou uma outra linha de pesquisa, né. Mas se você quiser, né, se você achar pertinente continuar, a pesquisar algo que você não deu conta de compreender completamente, você tem essa possibilidade de tentar renovar a sua pesquisa, né. Então ficar muito atento aos calendários, né, às condições de pesquisa, né. Por exemplo, é muito importante que você não tenha um histórico escolar sujo. Sujo em que sentido? Eu não posso ter notas vermelhas, eu tenho que ter notas, sempre notas boas, para que eu possa realmente competir com os demais inscritos, para que eu possa, inclusive, ser aceito, né, pela banca de avaliação. Então, preciso ter sempre notas azuis, né, sempre acima da média, inclusive uma série de outras condições, mas que vocês acham facilmente no site do departamento da faculdade de vocês. Então, no meu caso, era a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. Eu entrava lá, via os editais de pesquisa. Então, vocês acham isso facilmente, é só vocês procurarem edital PIBIC, edital FAPESP 2023, que é o ano que nós estamos. Então, quais são, quando vai abrir a bolsa, quais são os requisitos, né? O calendário também é muito importante, eles oferecem um calendário, período de envio do projeto, período de análise do projeto, período de análise de resposta à análise dos projetos. Você tem a condição de entender como tudo está se desenvolvendo pela observação dos editais. Bom, e aí vamos para um quarto ponto, né? Que seria, na verdade, elaborar um levantamento inicial. Então, nós já vimos, primeiro, eu encontrei minha área de interesse, conversei com o professor, estou de olho no edital, o que eu faço agora? Tento elaborar um levantamento inicial. Eu, no caso, já tinha feito esse levantamento, mais uma vez, sobre a formação econômica do Brasil. E é claro que, quando eu mudei de área, eu tive que fazer outros levantamentos. Então, por exemplo, eu fiz um segundo levantamento, que eu chamei de A Porosidade do Território Brasileiro, texto 1. É muito importante que vocês, de alguma forma, administrem os levantamentos de vocês dessa forma, seja na elaboração desses cadernos, ou seja numa triagem doméstica que vocês mesmos podem fazer, né? De separar, eu vou colocar esse documento aqui, esse ali, esse daqui é o que eu pesquisei e tal, tal, porque isso facilita depois no momento de você elaborar a pesquisa. Então, por exemplo, nesse levantamento inicial, eu pesquisei algumas questões conceituais, então, o que são os portos secos, o que é um entreposto aduaneiro, o que é um terminal retroportuário alfandegado, o que é um entreposto industrial, né? Pesquisei, então, os portos secos, como foi a institucionalização no Brasil, então, o que esses portos secos representam a partir de uma institucionalização. Pesquisei os impostos e tarifas relacionados aos portos secos, enfim, então, uma quantidade enorme, né? Então, centros logísticos, industriais e aduaneiros, vi essa distribuição no Brasil, né? Então, como que isso está relacionado a alguns projetos regionais, né?
áreas de livre comércio. Então, a gente faz um levantamento desse tipo, né, a partir de mapas, a partir de informações estatísticas, né, a partir de definições conceituais, porque se trata exatamente do nosso primeiro contato. A gente precisa, né, quando vamos iniciar uma pesquisa, é muito importante que eu tenha noção do que eu vou pesquisar, né? A pesquisa, na verdade, já começa anteriormente à própria pesquisa. Porque para que eu seja capaz de elaborar o meu projeto, eu preciso demonstrar, ao menos, uma espécie de domínio básico sobre o que eu vou dizer. Né? É errado pensar que a pesquisa, que a minha atividade de pesquisador só vai se iniciar após a aprovação do projeto. Não é assim. Anteriormente à aprovação do projeto, eu preciso, de alguma forma, ter um conhecimento básico para elaborar o projeto, para saber o que é, quais são as questões fundamentais. E outra, para saber o que foi produzido sobre o tema. Quer dizer, a minha pesquisa, ela tem a contribuir ou, de alguma forma, isso já foi publicado? Eu estou falando mais do mesmo? Ou eu estou pensando que eu estou descobrindo algo inédito e tem uma série de publicações que já revelaram isso há muito tempo? Dado o fato de que a gente tem uma quantidade monstruosa de pesquisadores que trabalham muitas vezes nas mesmas áreas que a gente, se eu não fizer essa espécie de levantamento conceitual e bibliográfico anteriormente ao meu projeto, eu corro o risco de pesquisar o que já foi pesquisado. É claro que sempre a pesquisa tem uma questão de originalidade, porque eu sempre trago um método específico de pesquisa, né? Quer dizer, eu posso pesquisar a mesma coisa que outro pesquisador, mas mesmo que o nosso método seja o mesmo, vai lá, né, nós pesquisamos segundo materialismo dialético histórico, né, esse palavrão gigantesco, é, mesmo que nós dois trabalhemos nessa mesma linha de pesquisa, o resultado vai ser diferente. Naturalmente, vai ter uma certa originalidade, mas é claro que eu preciso conhecer a pesquisa para não esbarrar no que já foi dito e para conhecer o assunto, para saber quais as conclusões que chegaram, conclusões que eu posso ou negar, ou aceitar, incorporar na minha pesquisa. Então, é muito importante, nesse momento desse levantamento inicial, que eu me atente às questões fundamentais da minha pesquisa. Ou seja, se eu vou pesquisar portos secos, eu preciso saber exatamente o que são os portos secos. Eu preciso saber exatamente quais são as discussões envolvidas em torno disso. Então, uma pesquisa conceitual, de um contato inicial com o tema, mas também uma pesquisa de levantamento bibliográfico. Onde vocês fazem isso? Site de teses da USP, site de teses de outras universidades, bancos de dados de pesquisa universitária. Eu jogo lá portos secos e vejo tudo que já foi escrito sobre o tema e tenho condição de falar, então, já foram por esse caminho, já foram por aquele, leio esses trabalhos e digo, bom, eu quero ir mais nesse sentido, eu quero ir mais naquele, e me preparo para a elaboração do meu projeto. Então, esse levantamento inicial é muito importante. Depois eu vou para a fase de elaborar o projeto. Essa é a fase que talvez leve, né? Mas vejam bem, geralmente as pessoas, né, os alunos, começam por aqui. Vejam que nós tivemos que seguir uma outra sequência, né? Que na verdade eu estou oferecendo uma sequência, mas na verdade essas coisas se intercalam ou se invertem muitas vezes, né? Não tem problema, né? Eu só estou tentando criar uma linha de raciocínio que torne mais didática a apresentação. Mas fato inegável é que anteriormente ao meu projeto de pesquisa, eu tenho uma série de outros passos. Eu preciso saber a área de interesse, conversar com o professor, ver os meus editais, eu preciso elaborar um conhecimento prévio. Aí sim eu vou para o meu projeto de pesquisa. Então, aqui está o projeto de pesquisa sobre o comércio internacional no contexto da pandemia da Covid-19. Bom, então, esse projeto eu desenvolvi em 2020 e como funciona a estrutura do projeto? Geralmente, depende da modalidade que você está inscrito. Mas geralmente as bolsas de pesquisa mais comuns são aquelas do PIBIC. E durante as 3 pesquisas que eu realizei no departamento de geografia, eu realmente pesquisei a partir de 2 bolsas, pelo menos, do PIBIC, né? Ou seja, foi a oportunidade que eu consegui durante a minha graduação e geralmente é a mais comum. A FAPESP é uma modalidade muito boa, mas ela demanda um envolvimento maior. Geralmente é difícil de um primeiro pesquisador, né, que envia o seu primeiro projeto, é muito difícil de ele ser inicialmente aprovado, geralmente ele volta com muitas recomendações de alteração, mas é uma bolsa que oferece maior possibilidade de ganhos financeiros, inclusive curriculares.
Por que eu não optei pela FAPESP? Porque o meu projeto não incluía desenvolver durante tanto tempo projetos para aquela instituição. Eu preferia algo que me possibilitasse iniciar rapidamente uma pesquisa. Então, fui pelo PIBIC. Então, como funciona? Primeiro, a ABNT, né? Eu tenho que elaborar a minha capa segundo a ABNT. Então, olha lá, a informação da universidade, o meu nome, projeto de pesquisa, título do projeto, orientador e a data, certo? Então, eu tenho todas essas questões que eu preciso pesquisar. Bom, como seria mais ou menos a estrutura desse projeto, né? Eu faço uma introdução. O que eu coloco na introdução? Na verdade, a introdução que geralmente toma a maior parte do corpo do texto, que para esse projeto são 10 páginas, certo? 10 páginas de projeto de pesquisa. Então, a introdução geralmente leva a maior parte. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a minha introdução levou 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas e meia das 10 páginas que eu deveria utilizar para o meu projeto de pesquisa. E o que eu faço na introdução? Eu demonstro que eu conheço o tema que eu vou pesquisar. Então, na minha introdução, eu ofereço, bom, o que eu conheço? Por isso que esse levantamento anterior é muito importante, porque se eu não conheço o tema que eu vou estudar, se eu não fiz um levantamento anterior, como eu elaboro o projeto? Eu me perco aqui. Então, essa introdução é uma espécie de comunicação com o avaliador que diz o seguinte, olha, eu sei o que eu estou pesquisando. Quer dizer, eu sei exatamente por onde caminhar, eu li a bibliografia, eu trago referências, então eu trago referências, eu faço citações, né? Eu cito alguns autores que já trabalharam com o tema. Por exemplo, no caso dessa minha pesquisa, eu trabalhei muito com Lisenberg, que já vinha pesquisando as questões da porosidade do território, dos portos secos, então demonstra, olha, eu conheço a bibliografia que eu estou pesquisando, né? Então, introdução é muito importante. Nesse caso aqui, eu comecei falando do comércio internacional nas últimas décadas, conversando um pouco sobre a divisão internacional do trabalho, né, indo desenvolvendo a relação do Brasil nessa divisão internacional do trabalho, vendo como o comércio mundial estava diferenciado segundo diferentes regiões. Então, fui trazendo alguns autores, Raul Presbiche, então, dando uma orientação no sentido de que, olha, estou pesquisando autores da CEPAL, né? Enfim, trouxe, na maior parte, autores que trabalham tradicionalmente de maneira mais recente, né, com esse tema. Mas também trouxe outros autores. Então, um exemplo mesmo é o Presbiche e o Milton Santos, que são autores consagrados aí da geografia. E eu posso, na verdade, trazer autores mais tradicionais, né, que trabalham questões conceituais desse tema, ou autores, né, que são mais recentes e que estão mais envolvidos com essa pesquisa, né? Ainda estão desenvolvendo, inclusive, a pesquisa deles. Então, nesse caso, eu trabalhei muito nesse sentido. E aqui é uma questão muito importante, uma questão que é bom que você já tenha anteriormente esses conhecimentos, mas a maioria deles, de fato, vai se desenvolver conforme você pesquisar. É nessa prática do pesquisador que se desenvolve a possibilidade de se compreender melhor o tema da teoria e do método, né? Então, ou seja, de alguma forma eu deixo orientar minha teoria e meu método. Eu tenho isso, na verdade, não é nem tanto no projeto, mas é ao longo da pesquisa, isso vai ser muito importante, saber como trabalhar teoricamente, como trabalhar a partir de um método, a minha escolha conceitual, a escolha dos meus autores, né? Entender que dependendo do autor que eu escolho, eu tenho dificuldade de trabalhar com outros autores porque tem uma impossibilidade epistemológica de juntar as duas coisas. Eu posso tentar fazer mediações, mas que nem sempre é tão fácil, né? Então aqui, mas mesmo no seu projeto, por exemplo, aqui eu trouxe Milton Santos, Raul Presbiche. Então eu já disse, olha, estou pesquisando mais numa linha desenvolvimentista, da geografia crítica, né? Já dá a entender a quem lê o projeto que é mais ou menos nesse sentido. Mas eu não preciso, no meu projeto, discutir as questões do método. No meu projeto, eu vou discutir mais as questões, na verdade, relacionadas à metodologia. E já vamos diferenciar uma coisa da outra. Primeiro, vamos para a estrutura. Primeiro, eu tenho a introdução, depois eu venho com os meus objetivos, né? Então, na parte dos objetivos, eu diferencio objetivos gerais de objetivos específicos.
Então, em objetivos gerais, eu digo, bom, no meu caso aqui, por exemplo, analisar a porosidade e a fluidez do território paulista perante a dinâmica do comércio internacional no período 2008-2020, dando destaque para os fluxos de exportação e importação de mercadorias industriais, especialmente aquelas vinculadas ao setor da saúde. Isso é o geral, mas eu tenho os objetivos específicos. Então, e geralmente, nessa parte de objetivos específicos, eu constituo uma espécie de hierarquia sobre o que eu vou dizer, né? Então, eu começo pelos objetivos mais simples e vou até os objetivos mais complexos e mais importantes. Então, por exemplo, coloquei lá, analisar o desempenho da balança comercial brasileira e paulista entre 2008 e 2020 e apontar os condicionantes na escala nacional e internacional, entender a dinâmica de importações, acompanhar os desdobramentos da escassez de insumos e equipamentos, compreender as formas pelas quais fatores econômicos, enfim, eu posso estabelecer uma espécie de hierarquia, né, indo dos objetivos que eu considero mais simples até os objetivos que eu considero mais complexos, né? E é claro que nos objetivos específicos eu digo, ó, esse é o geral, mas como eu pretendo chegar a esse objetivo geral? É por aqui, por ali, né? Então, ele me permite analiticamente compreender os meus objetivos, fragmentando meu objetivo geral em uma série de outros objetivos, né? E é claro que isso é muito importante porque, ao final da pesquisa, vão avaliar se você foi capaz de cumprir com os seus objetivos. É claro que, muitas vezes, ao final da pesquisa, aquilo que eu comecei a pesquisar se transformou completamente. Eu posso dizer, bom, mas aquele objetivo não faz mais sentido. Eu compreendi que aquele objetivo que eu coloquei no meu projeto, ele não faz mais sentido à luz do que eu pesquisei. Aquele objetivo tem que ser transformado em uma outra coisa. Eu posso justificar isso no final no meu relatório final, dizendo, olha, mudamos o caminho. Porque, naturalmente, a atividade do pesquisador faz com que ele entre em contato com outros temas e que ele possa optar por uma mudança. Não, agora eu vou por outro caminho, não tem problema. Metodologia de pesquisa. Então, introdução, objetivos, geral e específico, metodologia de pesquisa. Na parte da metodologia é o quê? É o estudo do método. No caso dessa pesquisa voltada à iniciação científica, metodologia de pesquisa ela diz respeito mais às ferramentas de pesquisa, não é necessariamente a metodologia. Metodologia seria a possibilidade de compreender os métodos, né, e relacionar esses métodos. Existem esses métodos disponíveis, qual eu escolho? Né? Como eu consigo criticar um método, como eu consigo aprimorar um método, como eu posso recusar um método. Então, a metodologia é o estudo do método, no final das contas, né? Mas nesse caso surge mais como ferramenta de pesquisa. Então, por exemplo, nessa parte, é a parte onde você diz, bom, eu vou me dedicar, então, ao estudo esse levantamento vai ser feito a partir de entrevistas, eu vou buscar conhecer o acervo bibliográfico de algumas instituições, então, por exemplo, no meu caso, IBGE, IPEA, né, Fiesp, né, e outros, né, vou me utilizar das informações disponíveis no site do comércio, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil. Então, é mais para você apresentar, bom, quais ferramentas, quais são os recursos que eu vou utilizar na elaboração dessa pesquisa? Por fim, eu estabeleço um cronograma. Então, um cronograma mais ou menos como esse, né? Onde eu coloco nessa parte aqui as atividades que eu vou desenvolver e nessa parte o período. Então, por exemplo, aqui eu periodizei primeiro e segundo mês, terceiro e quarto mês, quinto e sexto mês. E pintei, né, cada um dos quadradinhos onde eu pretendia desenvolver a pesquisa. Então, essas duas atividades eu vou fazer até o mês 6, né? Algumas outras atividades eu só vou começar a elaborar no mês 9. Por exemplo, aqui era a elaboração do relatório final. Então, começa a partir do mês 9, são 12 meses, né? Então, uma espécie de planejamento que mostra para quem te avalia que, olha, realmente eu me preparei e realmente eu estou aqui com esse planejamento que mostra que, poxa, está mais interessante do que alguém que não planejou nada. Então, o cronograma é muito importante. E, por fim, que é muito importante são as referências bibliográficas. E é muito importante que vocês saibam trabalhar, né? Isso daqui é uma coisa que a gente aprende, na verdade, com a própria prática, né? Mas saber elaborar, de acordo com a BNT, essas citações é muito importante para que eu possa, né, depois publicar. É claro que também aqui entra uma questão que é o plágio, né? Não vamos plagiar ninguém. Se você faz um plágio, se isso é detectado, além de você perder, você ficar com uma descredibilidade muito grande, você vai ter a pesquisa cancelada. Então, não façam isso. Não tem por que plagiar se você tem um ano
para fazer a sua pesquisa, né? Bom, então elaborar um levantamento inicial, elaborar uma pesquisa, depois desenvolver o projeto. Bom, isso daqui vai ser enviado para uma bancada de avaliadores e esses avaliadores vão dizer, bom, o projeto é pertinente ou não. Né? Vão dizer, olha, passou, eles te dão uma nota. Isso, no caso da USP, você vê pelo sistema Atena, você vai lá em projetos, iniciação científica, você vê seus projetos ativos e você vê lá os pareceres da equipe de avaliação, que vão te dizer, olha, foi uma boa nota, você está aprovado, seu projeto está aprovado, vão te dizer, olha, realmente não, sugiro que façam essas mudanças e não tem problema nenhum. A atividade do pesquisador é essa, às vezes temos sucesso, às vezes não temos sucesso, faz parte da vida, né? Elaboramos, porque a questão não é ser aprovado ou não ser aprovado, a questão é o aprender com o processo. Até porque, por exemplo, a bolsa do PIBIC não é nada de extravagante. Por isso a vida do pesquisador tem essa parte sofrida, né? É claro que te traz o mérito curricular, né, que é uma coisa muito importante, mas tem esse outro lado, você não vai receber rios de dinheiro. Por exemplo, numa iniciação científica, é inclusive um processo de precarização do trabalho, é muito pouco comparado ao que nós fazemos, é muito pouco mesmo. Então, a bolsa antes era de R$ 500. Esse ano de 2023 ela foi para 700, o que já é uma melhora, mas está longe de ser o ideal, né? Então, é claro que comparado a outras modalidades, no mestrado que chega a R$ 2.000, a gente realmente, na iniciação científica, recebe muito menos. Mas tudo bem, é um trabalho menor mesmo, é um trabalho menos elaborado, né? 20 páginas só de relatório final, 10 páginas de projeto. Então, a iniciação serve para quê? Para que eu possa aprender a me pesquisar. A iniciação entende o quê? Eu não sei nada sobre pesquisa, então estou te iniciando na carreira científica. É assim que você deve proceder. E pensando num esquema lógico, apesar de que a lógica muitas vezes não quer dizer nada, né? Mas pensando num esquema lógico, seria o ideal começar pela iniciação, depois ir para o mestrado, doutorado, porque você já está iniciado, chega no mestrado com um maior entendimento e vai para o doutorado mais preparado. Então, geralmente funciona assim, né? Bom, então, se o meu projeto é aprovado, eu tenho um período que vai se iniciar de 6 meses até a entrega do meu relatório parcial. No meu relatório parcial, eu entrego, então, é o próprio nome, parcialmente os resultados. Então, eu digo, olha, até agora nós chegamos aqui, nós entendemos mais ou menos por aqui, então já é uma espécie de relatório que eu tenho que construir para dizer, olha, a pesquisa está andando, esses 6 primeiros meses eu não fiquei parado, eu desenvolvi algo, então eu entrego esse relatório parcial. É muito, então, importante que você já vá desenvolvendo durante esse tempo o seu conhecimento. E aí, mais 6 meses, completando os 12, você apresenta o seu relatório final. Bom, no relatório final, aí sim, você tem que ter uma maior perspicácia, construir direitinho, né, as suas argumentações, colocar direitinho os seus resultados finais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um relatório final desse mesmo projeto do comércio internacional. Então, 20 páginas, né? E aqui vale dizer, poucos, né, a maioria não sabe, quando começa a pesquisar, a quantidade de páginas do relatório final. Eu, por exemplo, durante a minha pesquisa, eu cheguei a desenvolver quase 300 páginas para esse relatório. E quando estava próximo da entrega, me foi informado que eram 20 páginas. É claro que minha decepção foi grande, né, porque eu pensei, poxa, 300 páginas, mas tudo bem, porque eu aprendi, isso que importa. Só que a decepção foi maior por quê? Porque eu tive que condensar 300 páginas nisso. E muita coisa se perde, né? Muita coisa acaba se perdendo, porque a gente vai por alguns caminhos e no final nós não conseguimos incorporar todos os resultados. Então, a gente faz o nosso projeto final, né? 20 páginas, tenta condensar as informações, né? Até porque necessariamente você tem um ano para pesquisar. Você vai ter a tendência de escrever mais de 20 páginas em um ano, né? Porque a quantidade, inclusive algo que nós depois podemos até conversar no canal é o processo de pesquisa, né? Que na verdade é outra história. Ou seja, como eu faço a minha pesquisa, né? Eu tenho que elaborar isso daqui sempre. Então, eu estou pesquisando, estou lendo um autor, faço um fichamento. Se eu juntar todos os fichamentos que eu fiz no período de pesquisa, vai chegar, às vezes, em 100, 150 páginas mesmo, é muita coisa. Mas eu tenho que resumir aquilo num relatório final. Então, é claro que esse processo leva à elaboração de um conteúdo gigantesco que eu tenho que condensar no final. É assim mesmo. Bom, então,
entregamos o relatório final, 20 páginas, né? Geralmente, como é a estrutura também desse relatório, é uma estrutura onde você, na verdade, escreve na forma de artigo, né? Então, com as minhas informações, eu não preciso colocar os meus objetivos, não necessariamente, depende do interesse do professor. Alguns professores acham mais interessante iniciar comentando sobre os objetivos de pesquisa, né? Geralmente eu também construo, né, para um relatório final, um resumo um resumo, palavras-chave, abstract e keywords, né? Ou seja, um resumo em português, palavras-chave, um resumo em inglês, palavras-chave em inglês. Depois eu inicio as minhas discussões. Eu posso iniciar, então, na sequência, ou falando dos meus objetivos gerais e específicos, depois da minha metodologia de pesquisa, e iniciar o texto, ou posso ir diretamente para o texto, porque necessariamente os objetivos gerais específicos, assim como a metodologia, já foram explicados no meu projeto de pesquisa, né? Já foram anteriormente explicados e os avaliadores têm acesso a isso. Então, não necessariamente temos que repetir, mas depende do interesse do professor, ou depende se, por exemplo, você mudou os seus objetivos, disse, bom, aquilo ali não é mais pertinente, dado ao que nós descobrimos ao longo da pesquisa. Então, você pode colocar essa indicação ali. Então, você elabora o seu relatório final e você tem necessariamente, no caso da USP, que apresentar esse relatório final no Simpósio de Iniciação Científica da USP, o CICUSP. Como funciona o CICUSP? Abre um período de inscrições, inclusive, agora quando vos falo, está aberto, abriu dia 14 de agosto, hoje é dia 15 de agosto, mas o vídeo só vai chegar depois para vocês, né? E o CICUSP, eu preciso realizar uma inscrição, preciso enviar meu relatório final e preciso enviar um resumo do meu relatório. Então, eu envio um resumo em português e um resumo em inglês. Um resumo, o próprio CICUSP oferece um modelo de resumo. Então, eu só sigo o modelo que eles têm e é um resumo que pode ir até 2 páginas só. Então, eu sigo aquilo, construo o meu resumo, entrego junto com o meu relatório final e aguardo, né? Eles marcam um dia para que eu faça a apresentação, vou até a USP e faço minha apresentação. Inclusive, no canal nós temos aqui uma das minhas apresentações no 30º CICUSP, já com uma outra pesquisa, com a minha pesquisa anterior, né? Porque agora estou na terceira, então, com a minha segunda pesquisa, que era uma pesquisa sobre o Afeganistão. Então, quem tiver interesse, está aí, vocês podem procurar no canal 30º CICUSP, né, minha participação, é um vídeo que está um pouco, né, não está com uma boa qualidade, mas que vai apresentar para vocês como que é o sentimento dessa apresentação. Então, por exemplo, a primeira fase é uma fase nacional, e você tem várias estratégias de como apresentar. Quem não tem muita confiança, né, porque eu mesmo não tenho, eu acho que para falar de assuntos complexos, muitas vezes é mais interessante que se produza um texto para conversar, né? Porque de confiar no próprio taco, né? Confiar na sua própria expertise, muitas vezes não é o ideal. Muitas vezes eu posso realmente acabar me perdendo, né? Porque eu realmente não preparei um resumo. Então, independente se você vai ler o que você escreveu ou não, prepare um resumo para o CICUSP, porque caso eu me perca, eu posso me reencontrar no meu resumo. Né? Claro que as pessoas que têm menos experiência com as apresentações acabam sentindo um nervosismo muito grande na hora de apresentar, outras lidam muito bem com isso e apresentam tranquilas. Sugiro para essas duas pessoas que façam um resumo, é o ideal. No caso da minha primeira e segunda apresentação no CICUSP, eu escrevi um texto e li. Inclusive, cronometrei antes da minha apresentação, porque nós temos geralmente 15 minutos de apresentação, ou seja, você faz uma pesquisa de 1 ano, condense essa pesquisa em 20 páginas e depois condense essas 20 páginas em 15 minutos. É um trabalho de titã, né? Ou seja, é duro, você precisa realmente selecionar e deixar algumas coisas de fora, selecionar o que é mais importante. Então, escrever, né, e cronometrar o tempo da sua fala para saber se está dentro dos 15 minutos, porque isso é inclusive avaliado pela banca na sua apresentação, pela bancada de avaliadores. Então, é importante que você seja capaz também de elaborar o seu texto e ver se isso vai para frente. É claro que você pode também fazer uma fala mais livre. Eu agora vou para a minha terceira apresentação e não quero mais fazer a leitura, quero apresentar livremente. É algo mais ousado, mas eu vou levar o meu resumo junto comigo. Caso eu tenha algum problema, eu consigo acompanhar. E é claro que nós temos também os slides, ou seja, o ideal é que você prepare um conjunto de slides, né? Você não precisa necessariamente ler slide, você pode colocar imagens, gráficos, títulos, né? O ideal é que não tenha realmente muita informação escrita
e a partir disso você desenvolve a sua fala. 15 minutos, então, para fazer isso. Essa é a fase nacional. Se você conseguir um bom desenvolvimento, você vai chamado para a fase internacional. Na fase internacional, não necessariamente você precisa apresentar em inglês, mas você precisa fazer os slides em inglês. E não necessariamente os professores que vão te ouvir são professores internacionais. Quando eu fui na minha apresentação internacional, eu tive a presença apenas de professores brasileiros, não quer dizer nada, né? Então, a fase internacional condensa outros pesquisadores do mundo e não necessariamente eu vou ter que falar em inglês com um professor que fala em inglês, né? Então, eu vou para a fase internacional e se eu me destaco na fase internacional, ganho honras e méritos da universidade, né? Então, daí, quais são os resultados, né, do ponto de vista curricular? Primeiro, eu tenho, eu recebo uma declaração, um atestado de conclusão. Então, eu recebo um atestado de conclusão e veja só, nesse atestado de conclusão, eu tenho aqui a carga horária, 480 horas dedicadas. Então, bolsa, CNPq, PIBIC, né? A data, né? O período que eu fiquei pesquisando. E nesse sentido, eu mato horas complementares. Então, tem lá, geralmente 2 projetos de pesquisa, duas iniciações científicas já matam a totalidade das horas complementares. Então, ajuda bastante, né? Bom, depois eu recebo uma declaração de participação do Cicusp, né? Então eu recebo uma declaração de participação, você participou do evento nacional. No meu caso, como eu fui convidado também para o evento internacional, com destaque da pesquisa, eu também tive um, ah, um certificado de comparecimento no simpósio internacional. Não fui chamado para as honras e méritos, né? Outro pesquisador se destacou mais do que eu, e por isso, tudo bem, nós interrompemos na fase internacional. Outras oportunidades, quem sabe, conseguimos ir mais para frente, né? Bom, e por fim, né? Vejam, tem tudo isso daí, tudo que eu comentei com vocês é para resumir um ano da atividade de um pesquisador. Muita coisa eu deixei de fora, porque necessariamente vocês vão dar um encaminhamento do que vocês querem na pesquisa, vocês vão achar o caminho de vocês. É muito bom que vocês se sintam perdidos no início da pesquisa, porque é isso, é se sentir perdido e correr atrás de qual a melhor forma de resolver. É na experiência que eu vou conseguir melhorar a minha atividade profissional, minha atividade de pesquisador, né? Então, por fim, vocês ainda, né? Ainda resta uma outra possibilidade, uma fase possível, que é a publicação numa revista. Então, eu posso pegar o meu projeto final, que estava na forma de um artigo, e publicar numa revista. Então, eu posso tentar enviar para as revistas, porque quase todas as universidades a gente tem algumas revistas de publicação de artigos científicos. Eu elaboro um artigo de acordo com os requisitos da revista, muitas vezes eu tenho que mudar a formatação do meu artigo, e envio para a revista ver se vai ser aprovado, né? Então, existe ainda a possibilidade de eu publicar, né? Porque não necessariamente fazer uma iniciação científica significa que ela será publicada. Ela será avaliada, mas não será publicada. Só será publicada se você fizer questão de que ela seja publicada em alguma revista. Então, existe essa possibilidade final de publicação em uma revista. Bom, é isso, né? A atividade do pesquisador é uma atividade incrível, onde vocês vão ter contato com bons professores, com bons colegas, com bons debates, com boas práticas, e que eu acho que todos que passam pela universidade têm que aproveitar essa oportunidade de ser pesquisador, de contribuir ativamente, de participar dos simpósios, de participar dos debates. Isso vai te enriquecer. Só quem tem a ganhar é quem faz a pesquisa, né? E é claro que, na medida em que nós publicamos, a própria sociedade ganha com as nossas contribuições, né? É muito importante, então, aqui deixar claro, fazer esse apelo à divulgação científica, é o que eu faço aqui. O que eu faço aqui, quer dizer, a minha pesquisa não vai ficar restrita à minha universidade. Mesmo que quase ninguém assista, né? Pode ser que algum dia assistam mais pessoas, né? Mas estou aqui fazendo meu trabalho, que eu acho que é um dever moral do pesquisador, mesmo a gente recebendo pouco, mesmo a gente sendo muitas vezes maltratado, vir aqui e expor a nossa pesquisa, expor o nosso trabalho, expor as nossas ideias. Isso é divulgação científica. Contribuam nesse sentido também. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse conteúdo ajude vocês a melhorar aí o pensamento sobre universidade, sobre as possibilidades. E quem tiver dúvida, deixem aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação de vocês e até a próxima.